Tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou estar falando para vocês aí de impressora 3D. Mas infelizmente, impressora 3D não é só alegria. Então eu vou estar falando dos problemas que podem ocorrer, inclusive os famosos fios, né, fininhos, como fossem teias de aranha, que no vídeo passado que eu falei dessa impressora eu comentei, mas eu não falei como resolver. Então eu vou estar mostrando aí como resolver esses problemas aí dos fios de aranha, entre aspas, e problemas de entupimento, a razão desse entupimento, o que você pode fazer para resolver esses problemas. Então, se você não é inscrito ou inscrita no canal, aproveite agora para fazer a inscrição no canal e também acione o sininho para ser notificado ou notificada de novos vídeos. E não esqueça de deixar seu like também. Então, vamos para a vinheta e já voltar rapidinho eu explicando aí como resolver problemas com a impressora 3D. Começando agora o vídeo, como vocês podem ver, eu já deixei a impressora até mais encostada para aparecer, já que ela é o assunto principal do vídeo. No caso aqui eu estou com uma Flying Bear Ghost 5 e ela é uma impressora um pouco mais antiga, não tão antiga assim também. E ela está agora na versão 6, então essa 5 creio que não acha mais para comprar, provavelmente, ou vai ser mais difícil. Compensa já comprar a 6. E essa impressora tem sido muito boa aí nas impressões. Tem outros vídeos também, o pessoal até muito mais experiente do que eu estou começando agora, elogiando a impressora. Ela é uma impressora semi-fechada, digamos assim, já que ela não tem a parte aqui da frente fechada, nem a parte de cima. Então, ela até pode estar imprimindo em 3D usando o material ABS, mas vai ser um pouco mais complicado, porque ela não vai estar mantendo tão bem a temperatura que o ABS exige, manter uma temperatura mais alta para não dar problemas aí de rachar a peça, porque o ABS ele tem um esfriamento. Conforme ele resfria e tem uma retração rápida no material, uma retração natural. E conforme a de cima ainda tá quente, a de baixo já resfriando, aí pode acontecer essas rachaduras aí na peça. Mas vamos ao assunto principal. Eu tive uns problemas aí principais com ela mesmo, que foi entupimento tanto na parte aqui de trás, no motor, que puxa o filamento, como também aqui na parte do bico. Além dessas teias aqui de aranha, que você, conforme for estar falando, vai estar aparecendo aí na tela. Então vamos primeiro, eu vou dizer primeiro como que resolve essa parte das teinhas de aranha aqui que aparece no material. Isso daí você pode estar resolvendo fazendo a configuração no próprio programa, né? No caso, né, é o fatiador que você utiliza. Eu tenho utilizado, aí estou começando a utilizar o Orca e também utilizo um outro fatiador bastante usado, que é o Ultimaker Cura. Então estou usando o Orca Slicer e o Ultimaker Cura. E aí como você consegue fazer esse problema das pequenas teias de aranha é através aí da velocidade de retração, fazer uma retração do filamento. Então o que acontece? Toda vez que o bico da impressão ele vai sair de um ponto e ir para outro, aí é necessário você configurar o fatiador
para que seja feita uma retração do filamento. Quer dizer, o motor vai estar puxando o filamento de volta, retornando o filamento, e após mudar de posição, ele vai retornar esse filamento na posição do bico para continuar a extrusão do material. Então isso daí realmente ajudou. E também outra coisa também importante, você também diminuir um pouco a temperatura. No caso aí, como que eu fiz? Eu fui testando, fazendo teste com uma impressão teste que é rápida, e verificando essa diminuição desses fios aí, dessas teias. E conforme chegou no ponto que eu estava crendo que estava bom, eu deixei daquela maneira. No meu caso, eu deixei 180 graus, lógico, o filamento PLA, ainda não utilizei outro. Então deixei para 180 graus, sendo que geralmente é entre 200 e 210, que é o indicado para PLA, mas eu diminuí para 180 graus. E deixei também a retração aí na faixa entre 6 e 6,5 milímetros, para estar retraindo o fio e depois retornando esse fio aí também com uma determinada velocidade. Tudo isso que eu estou falando, vocês vão estar vendo aí na tela aparecendo. E realmente resolveu, apesar de eu colocar uma temperatura baixa, não deu problema, mas para cada máquina, né? E você pode estar fazendo uma configuração diferente, inclusive se você utilizar um filamento de marca diferente do que eu estou utilizando. Também pode dar uma pequena diferença. Então, essas configurações que eu estou falando, é melhor você já fazer aos poucos na sua máquina, mesmo que seja essa Flying Beer Ghost 5 também. Então comece aí diminuindo aos poucos a temperatura, às vezes com uma retração, vamos supor, se eu coloquei 6 milímetros, você colocar 5, 5,5 já pode estar resolvendo. Bom, os filamentos que eu comecei a utilizar e fazendo esse teste que deu certo, foi os filamentos da Volt 3D. Embora agora eu estou começando a utilizar outro filamento, aliás, um filamento de outra marca, de outra fornecedora aí na internet, que no caso é a F3D. E vai estar aí também na tela, inclusive vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, como eu disse, como resolver esse problema aqui da teia. Então, voltando aí, você ir configurando aos poucos, abaixando a temperatura, aumentando a retração em milímetros e também aumentando, deixa um pouquinho mais rápido o retorno desse fio. Na parte de retrair, não pus tão rápido, mas na parte de retornar o fio eu aumentei um pouco para retornar rapidamente, assim que ele chega na outra posição para fazer a impressão. Aí pode acontecer de ficar alguns fios, né, mas talvez pouca coisa, ou quase nada, ou até nada. Não é bom você retrair muito, exagerar muito. Deixa aí no máximo entre 6 e 7 essa retração, 6 a 7 milímetros de retração. E também após testes, né? Então faça aí seus testes. E se você utiliza aí outro fatiador, como o Prusa Slicer, como por exemplo alguns da Bambulab, a Bambulab fornece um fatiador também no site dela para utilizar aí, de preferência com a própria marca dela, apesar que outras marcas também ela disponibiliza lá quando você instala o fatiador, ele vai mostrar de outras marcas também, para você escolher lá para fazer uma configuração prévia no fatiador. Então você vai, se tiver outro fatiador, verificar que vai ter mais ou menos aí as mesmas configurações, talvez em local um pouco mais diferente do que eu mostrei na tela, mas você vai conseguir também achar essas opções
de diminuir um pouco a temperatura, aumentar a velocidade da retração e também aumentar a quantidade de espaço que vai puxar esse filamento, né? A quantidade em milímetros. Quanto aos testes que eu fiz, foi utilizando esses modelos que você acha aí facilmente no Thingiverse. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. Então tem esse modelinho aqui, que ele é bem fino, aqui a base, 4 pontas, imprime rapidamente. E esse aqui, que eu já vou falar o problema. Tem esse aqui também, que é o mesmo. Então você tem principalmente esses dois modelos aqui, entre outros também, que são muito bons e rápidos, porque são pequenos. Então você verificar rapidamente se parou o problema ou não, no caso aqui da teia, ou se não desse problema de entupimento. No caso aqui, todos esses casos aqui foram de entupimento. Vai estar a imagem mais detalhada na tela. Vou colocar isso aqui para o lado. Então, o que ocorreu? Quando há o entupimento, começa a impressão normalmente, mas se você não estiver por perto, vamos supor que você deu uma saída, a hora que você retornar, o bico já está numa determinada altura e sem a extrusão do filamento. E vai estar aquele pequeno pedaço impresso na mesa e o resto a impressora não tem como saber se ainda está saindo filamento ou não, porque ela ainda está tentando puxar o filamento, não consegue. Isso daí pode acarretar outros problemas que eu vou estar falando, e inclusive tem um sensor de filamento que, como ainda vai ter filamento lá, embora esteja parado, a impressora não sabe que está parado, porque no caso ali o sensor não detecta o movimento, ele só detecta se tem filamento lá ou não. Então a impressora vai continuar imprimindo achando que está saindo o filamento derretido. Então no caso aqui, por exemplo, eu tenho o exemplo aqui de quando ocorre o entupimento um pouco antes do bico. Não é exatamente no bico da extrusão, é um pouco antes. Vai estar aí na tela, houve esses dois casos aqui. Já vou falar porque, e isso é o que acarretou, não continuou. Começou, mas não continuou. Então quando começa você crê que resolveu, mas na verdade não resolveu. Uma das formas que você pode notar é que se já ocorreu, você tentou resolver e vai testar, é você não já começar a imprimir a peça, mas você faz com que o filamento seja empurrado. No caso aqui dessa impressora, seria como se fosse uma troca de filamento. Então eu vou pedir para trazer o filamento até o bico, mas na verdade ele já está no bico, mas eu vou fazer com que ele saia o filamento derretido pelo bico para eu ver essa espessura. Se você já notar que essa espessura está fina, é porque ainda persiste o problema. Se está fina, ela não volta à espessura normal, no caso aqui o bico 0,4 milímetros. Então você já tem que notar que ainda está com algum problema. Se sai o filamento normal, provavelmente resolveu, se estiver na espessura normal. Aí você vai notar isso, porque se você já fez algumas trocas de filamento, você vai saber mais ou menos a espessura aí vendo, né? Quando você já viu algumas vezes saindo, então você vai saber mais ou menos como a espessura está normal ou está mais fina, saindo pouco. Então no caso desse daqui, assim, já avisando, esse vídeo pode ficar demorado, às vezes uns 20, 30 minutos, porque
uma resolução de problemas. Vai estar separado aí os tópicos para você ir diretamente no tópico que lhe interessa, porque às vezes não te interessa assistir o vídeo inteiro, só especificamente aquele problema que deu na tua impressora. Então vai estar dividido por tópicos, só procurar na descrição do vídeo. Então no caso desse daqui, o que ocorreu? Ocorre que vai estar aí na tela, a estrutura aqui no caso onde tem o bico da impressão, ele tem o bico e tem também o dissipador. O bico, ele tem tipo um cano, um pequeno cano assim que continua depois do bico, e esse pequeno cano vai ficar posicionado dentro do dissipador. Então, o que aconteceu nesse caso aqui, que eu não havia percebido? Eu havia mexido aqui por causa de algum outro problema, só que quando eu desmontei a parte do bico bico de extrusão, essa parte aqui da cabeça de impressão, né? Da cabeça de impressão, para ver se o entupimento estava lá, o tubo plástico que leva o filamento até a cabeça de impressão, eu não conectei corretamente. Eu empurrei, ele senti encostando, eu parei. E não, ele teria que estar entrando também pela parte ali do caninho do bico da extrusão. Então, na hora que ele encostou antes, eu parei. Então, o que estava acontecendo? Conforme o material entrava nesse cano do bico da extrusão, ele ia acumulando lá, e é justamente a parte que fica no dissipador, que é para a temperatura não ficar muito alta lá dentro, onde está o caninho aqui, que leva o filamento. E com isso estava ocorrendo esse acúmulo de material aqui. Então, como podem ver, inclusive quando eu fiz a troca de material, aqui o verde e o amarelo vai estar aí na tela. E nesse caso aqui era só o amarelo, mas percebe-se que na hora que o filamento foi continuar querendo entrar, tinha uma outra parte já derretida lá e resfriada, o que impediu com que continuasse o resto do filamento entrando ali até a chegada no bico de extrusão. Então tem que observar isso daí. Se você tiver uma estrutura de cabeça de impressão na tua impressora que não for a mesma, bem semelhante, então tomar esse cuidado. Se você trocar esse caninho aqui, na hora que você for substituir o tubo plástico que leva o filamento até a cabeça de impressão, você tem que observar que tem que ir até o final, dentro da cabeça de impressão, para que não ocorra esse problema aqui. Então, essa daqui é uma das soluções para não ter problema. Esse daqui não é, apesar que ele não é bem de entupimento, mas vou estar falando também. Vocês vão ver a imagem detalhada aí, para não ter que encostar aí na câmera. Esse daqui o que ocorre? Isso aqui ocorre que você verifica que não está bem posicionado aqui o derretimento do filamento. Isso aqui é logo no começo da impressão. Que está com várias falhas, não está encostando no outro. Isso daqui é problema da mesa de impressão que você não fez aí a calibração. Então a calibração tem que ser feita a cada impressão, de preferência. Toda vez que você terminar uma impressão, vai começar outra, verifique de novo aí a altura em relação ao bico. Isso eu estou falando, logicamente, para quem faz um manual. Mas se a sua impressora tiver esse modo automático de fazer a calibração da mesa, da altura em relação ao bico, e na próxima impressão ela não fizer, então escolha essa opção e faça também.
porque se ficar uma distância, por menor que seja, acima da mesa, fora dessa calibração, vai ocorrer esse problema aqui. Então não vai ficar bem espremido, digamos assim, o filamento na hora que encostar na mesa. E, logicamente, se você continuar, não vai dar certo. Você vai perder material, vai ficar muito estranho, vai dar vários problemas aí logo no começo da peça. Não vai dar certo essa impressão. Então, uma observação quanto a isso da calibração da altura da mesa de impressão em relação ao bico de extrusão. Outro problema que também ocorreu comigo, que é bom falar para vocês, é esse aqui. Eu notei que estava, de novo, o motor não estava conseguindo empurrar o filamento, tive que parar a impressão, mesmo porque eu notei que tinha parado de fazer a impressão. E o que eu notei? Aí vai estar aí na tela. Esse filamento que já estava dentro, né, do tubo que leva o filamento até a cabeça de impressão, ele estava todo amassado aqui. Então ele ficou bem deformado. E com isso, ele ficou muito espremido lá dentro do tubo e não estava conseguindo passar mais pelo tubo, de tão espremido que ele ficou. Então esse problema aí é da parte onde tem o motor que leva até a cabeça de impressão, que leva o filamento. Então, se esse seu motor que leva o filamento for igual da Flying Bear, então que fica na parte traseira, que tem alguns que ficam direto na cabeça de impressão, ele vai puxar direto na cabeça de impressão. Então, se for atrás e precisar desse tubo aí, então tem uma regulagem num parafuso que você não pode deixar muito apertado, senão vai acontecer esse problema. Então o problema não era entupimento, na verdade, na cabeça de impressão. Estava entupido, era dentro do tubo que leva o filamento. Então esse é mais uma dica aí, para você não apertar muito as engrenagens que vão pressionar. Essas engrenagens, elas pressionam o filamento e vão empurrando ele para o bico de extrusão e ser derretido na velocidade que necessitar, assim como fazer a retração também, se você configurar isso daí. Então, mais uma dica: não apertar muito aí o parafuso que regula essa pressão no filamento dentro do motor que puxa o filamento. E outro problema também que pode acontecer, porque, como já disse, se ocorrer esse problema aqui e se ocorrer esse entupimento na cabeça de impressão, o que vai ocorrer? O motor continua funcionando. Conforme ele continua funcionando, pode acontecer de ele forçar tanto lá dentro do motor mesmo, ou entre o motor um pouco antes de entrar no tubo. Ele vai forçar tanto o filamento que o filamento vai começar a dobrar. Ele vai começar literalmente, vou até dobrar aqui. Vamos tentar colocar mais perto da câmera. Vamos ver. Se não der certo, vai estar na tela aí. Então ele vai fazer isso daqui, logicamente bem espremido, né? Então ele vai ficar bem dobrado lá dentro. E com isso, quando você desentupir a cabeça de impressão, você tem que olhar também dentro lá da caixinha do motor que puxa o filamento, para ver se não ocorreu isso daqui. Assim como verificar como é que está o fio dentro do tubo. O filamento, aliás. O filamento dentro do tubo e o filamento dentro do motor que puxa o filamento, para verificar se não ocorreu esse problema. Porque comigo eu resolvi esse entupimento aqui,
Mas quando fui fazer funcionar, notei que ainda persistia, mas era por causa disso daqui. Dentro do motorzinho da caixinha que tem as engrenagens que puxam o filamento. Embora a impressora 3D dê alguns probleminhas como esse que eu estava citando, e conforme eu for adquirindo experiência com essa impressora, com certeza vou estar repassando para vocês, tanto aí as coisas boas como as coisas ruins, mas que tem solução e solução fácil, inclusive. Eu também indico, se você ainda não tem impressora 3D, compre uma. Ela traz muita alegria aí também e você pode fazer um ganho extra, principalmente se você mesmo fizer aí projetos 3D que forem seus e você colocar para vender na internet. Porque esses que você acha já grátis na internet, geralmente você não pode vender, muitos, né? Muitos vendem, até anunciam na internet, mas aí não pode estar fazendo isso. Então espero que tenham gostado desse vídeo, espero que seja muito útil para vocês essa solução aí desses problemas que podem ocorrer de entupimento na impressora e também o problema de você não fazer aí o correto balanceamento da mesa em relação à distância do bico. Espero que tenha ajudado alguém. E se ainda não falei alguma coisa, algum detalhe que ficou por fora ou que você ficou na dúvida, deixe nos comentários que eu respondo aí se deu algum problema na sua impressora em relação a isso, mas eu acabei não falando. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de fazer inscrição no canal e também curtir o vídeo, que isso não só ajuda o canal, como também faz com que o YouTube indique esse vídeo para outras pessoas. Valeu!